Olá, boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa última palestra da nona semana acadêmica de Gestão e Tecnologias da Informação. Foi uma semana muito enriquecedora, né, com muitas palestras, debates. Tenho certeza que vocês aproveitaram bastante. Eu acompanhei a participação de vocês no chat. Parabéns, parabéns pelo engajamento, parabéns pelo interesse, parabéns por compreender que o ensino-aprendizagem, a faculdade, ela se faz para além da sala de aula, ainda que seja a sala de aula virtual, mas para além da sala de aula, com palestras, com oficinas, enfim, todas as possibilidades que nos apresentam, né? Ainda mais nos tempos da tecnologia, que a gente pode, aqui de maneira remota, ter a presença de diversos profissionais de vários lugares. Teve professor aqui de Brasília, teve professor falando do Rio, enfim. Então, muito, muito gratificante ver o engajamento e a presença aqui de vocês, né? Em várias palestras, batemos aí quase 100 alunos assistindo, e eu sei que muitos não podem por conta do trabalho ou estão em alguma outra atividade, mas as palestras ficam aqui gravadas no YouTube, vocês podem reassistir, podem assistir, podem caminhar, podem dar um joinha, e essa é a intenção. Bom, meu nome é Luciana Lamblé, eu sou professora da área de licenciatura, sou formada em História, toda a minha formação foi em História, e auxilio a professora Úrsula no Unicep, que é o nosso Núcleo de Iniciação Científica, Extensão e Pesquisa. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca de 40 anos, estou com o cabelo preso num coque, estou usando um casaco marrom e o meu fundo está desfocado. Não dá para ver muito bem o que tem atrás de mim. São 3 quadros, mas está desfocado o meu fundo. Lembrando aqui, como sempre, na reta final da nossa palestra, nós vamos disponibilizar o link para o formulário. Você preenche o formulário e será encaminhado para o seu e-mail certificado. Você poderá utilizar esse certificado nas suas horas complementares. Se o certificado não chegar na sua conta de e-mail até a semana que vem, você entra em contato com a gente, por favor. Na palestra anterior, das 15 horas, houve um problema com o link, o formulário, né? Alguns alunos não conseguiram preencher. Então, este link estará na sala virtual do aluno. Fiquem tranquilos, tá? Vocês não serão prejudicados. A professora Úrsula vai postar esse link e quem não conseguiu preencher o formulário durante a palestra vai poder preencher posteriormente. Fiquem tranquilos quanto a isso. Também não deixem de ver nas suas caixas, no spam ou na lixeira. Por vezes o certificado acaba indo para né, o spam ou para a lixeira. Bom, dito tudo isso, vou dar a palavra, porque quem importa de fato falar é a professora Andréia Ribas. Estou aqui apenas para mediar. Eu vou fechar a minha câmera, o meu áudio, mas vou ficar de olho aqui no chat. A professora já falou que vai fazer perguntas para vocês, então participem, interajam conosco. Eu estou aqui de olho e vou passando as mensagens de vocês para a professora. Professora, muito obrigada pela sua presença. Estamos muito contentes em tê-la aqui. E é isso. Palavra é toda sua. Obrigada, Luciana. Boa noite já, né, estimados alunos e alunas. É com grande entusiasmo que eu dou início a essa palestra. Indicadores de gênero e boas práticas das organizações públicas e privadas no Brasil. Hoje iremos explorar como as organizações estão trabalhando para promover a igualdade de gênero e como os indicadores desempenham um papel fundamental nesse processo. Antes de começarmos, eu gostaria de dedicar um momento para fornecer uma autodescrição de mim mesmo e do ambiente para os participantes com deficiência visual. É importante a gente garantir
que todos se sintam incluídos e tenham uma compreensão clara do cenário em que estamos reunidos hoje. É um cenário virtual, importante, em que a gente possa nos comunicar, né, conversar. Essa palestra ela tem esse intuito, né, de gerar esse compartilhamento. Eu sou Andréia Ribas, coordenadora do curso de tecnólogo em gestão de RH, sou uma mulher meia-idade, meio século mesmo, viu? Parda, vestindo uma blusa branca com traços finos em preto, meus cabelos são médios, na cor castanho, uso óculos de grau, com borda preta, estou sentada, e ao fundo tem uma parede branca com uma iluminação suave, tem quadros, tem 4 quadros pequenos de Charles Chaplin, de uma fábrica, eles são pequenos, talvez não seja possível visualizar, mas eles são quadros que retratam o filme de curta-metragem em tempos modernos. Ao longo da minha apresentação, eu vou estar descrevendo os slides, os elementos visuais para garantir que todos possam acompanhar. Tá? Usarei uma linguagem clara, acessível. As dúvidas que vocês tiverem, vocês também podem levar para o chat. A Luciana vai estar nos ajudando. Fiquem tranquilos, então, que eu vou estar fornecendo aí esses recursos, né, para ajudar as pessoas que estão participando da palestra com deficiência visual a compreender, né, o que nós vamos trabalhar, ok? Bom, além disso, encorajo bastante a participação de vocês, de todos os presentes. Sintam-se à vontade para fazer perguntas, compartilhar suas opiniões, engajar-se nessa conversa. Inicialmente, vocês podem fazer isso lá via chat, depois, ao final, a gente abre um espaço também para quem quiser fazer perguntas ou considerações via áudio. Eu estou comprometida, né, em proporcionar uma experiência inclusiva e enriquecedora no dia de hoje, uma sexta-feira. Bom, eu vou aqui compartilhar uma apresentação, só um instante. Só mais um minutinho. Luciana, tudo bem? Já conseguem visualizar? Perfeito, professora. Consigo sim, consigo visualizar. Perfeito. Bom, então o nosso tema hoje é indicadores de gênero e boas práticas nas organizações públicas e privadas no Brasil. Bom, importante a gente destacar que esse tema, ele tem a ver com os objetivos de desenvolvimento Professora? Oi? Desculpa, só eu não consigo mais visualizar você. Será que você fechou a sua câmera? Você Peraí, sumiu. só um minutinho. Então, peraí, deixa só um minutinho. Aham. Luciana, eu devo ter apertado aqui em algum lugar, que agora eu voltei aqui, eu estou com a apresentação toda aberta e eu não estou conseguindo visualizar. A gente pode tocar assim? Tudo bem. Não, tudo bem, tudo bem. Talvez a câmera esteja fechada, mas tudo bem, sem problemas. Podemos tocar. Então, tá ótimo. Bom, então os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são as ODS, né, da ONU, elas representam um compromisso global para enfrentar desafios como a desigualdade de gênero, que ainda persiste em nossa sociedade, a gente sabe disso. A igualdade de gênero é um princípio fundamental para um mundo mais justo e sustentável, onde todas as pessoas possam desfrutar de igualdade de oportunidades, direitos e dignidade. Ao abordarmos os indicadores de gênero e as boas práticas adotadas pelas organizações públicas e privadas, estamos contribuindo para o
avanço desses objetivos. Estamos moldando um futuro onde homens e mulheres tenham igualdade de acesso a cargos de liderança, salários justos e oportunidades de desenvolvimento profissional. Nós temos, então, entre as 17 metas, nós temos uma que fala dessa igualdade de gênero, que é o objetivo número 5, né? Esse objetivo, ele fala desse tema. Então, isso é importante a gente saber que quando o país, ele cuida e busca focar nesta igualdade de gênero, a gente está atendendo a esses objetivos, né? Está atendendo a esse apelo global por ações que acabem com as principais mazelas, não só do Brasil, né? Mas do planeta como um todo, ok? Então, esse é um aspecto importante da gente tocar inicialmente, né? Pensando aí em algo, é um tema macro. Durante, então, essa palestra, nós teremos a oportunidade de explorar exemplos de empresas e instituições que estão na vanguarda da promoção da igualdade de gênero. Veremos como essas organizações, elas estão adotando as políticas inclusivas, criando culturas organizacionais que valorizam a diversidade, implementando práticas que vão contribuir para a conciliação entre o trabalho também e a vida pessoal. Através dessas ações, essas organizações estão contribuindo, então, diretamente aí para o alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentável e da Agenda 2030. Estamos testemunhando uma transformação que vai transcender as fronteiras das empresas e instituições, impactando positivamente a vida de milhões de pessoas. É um grande desafio. Então, eu convido a todos vocês, né, para a gente pensar, refletir, compartilhar também as nossas experiências e ideias ao longo da palestra, tá? Vamos aproveitar essa oportunidade para também nos inspirar, nos comprometermos ainda mais com a busca pela igualdade de gênero. Todos nós aqui nessa sala temos um papel importante no alcance desse objetivo. Então, quero agradecer também a presença de todos vocês, desejar uma palestra maravilhosa, muito obrigada. E, efetivamente, vamos aqui começar com a definição de indicadores de gênero, né? Porque a palestra fala de indicadores de gênero. Então, primeiramente, é fundamental compreendermos o que são indicadores de gêneros. Eles são ferramentas que nos permitem medir e avaliar a representatividade e a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres em diversos aspectos organizacionais. Esses indicadores são fundamentais para identificar desigualdade de gênero, permitindo que seja tomada ações concretas para promover a inclusão e a equidade. Então, falar de indicadores de gênero é como se eu estivesse falando de algo que é necessário para que eu pudesse diagnosticar uma situação e, a partir daí, elaborar um plano de ação, né, para corrigir possível falha que esteja sendo identificada numa organização. Então, esses indicadores, eles são utilizados como ferramenta para que a gente consiga fazer esse diagnóstico. Alguns exemplos de indicadores, pensando na questão da igualdade de gêneros. Proporção de homens e mulheres em cargos de liderança. Média salarial por gênero, índice de participação em programas de desenvolvimento profissional. Então, vamos falar um pouquinho de cada um desses indicadores que eu trouxe aqui como exemplo para vocês. Esse indicador, né, que fala da proporção de homens e mulheres em cargos de liderança, ao analisarmos essa proporção, a gente pode identificar se há uma representação equilibrada ou se existe uma disparidade significativa. Caso haja uma subrepresentação de mulheres em posição de liderança, pode indicar a necessidade de implementar políticas e programas para
estimular o avanço profissional dessa mulher na organização. Outro indicador relevante, salário médio por gênero. Ao comparar os salários médios de homens e mulheres em uma organização, podemos identificar também diferenças salariais, algo injusto. Se constatarmos que as mulheres estão recebendo salários inferiores em relação aos homens, isso aponta para a necessidade de uma revisão salarial, com base na igualdade de gênero. Além disso, é importante observar que esses índices de participação e programas de desenvolvimento profissional, por exemplo, quando a gente analisa a presença de mulheres em programas de capacitação, mentoria ou treinamentos internos, podemos avaliar se estão sendo proporcionadas oportunidades iguais de crescimento profissional de ambos os gêneros. As organizações, elas promovem programas de desenvolvimento visando carreira, né? Qual o índice de participação das mulheres nesses programas? Então, é também um indicador importante. Caso haja aí uma disparidade, vai ser preciso implementar ações também para incentivar e apoiar essas mulheres dentro da organização. Então, está aí um aspecto aí bastante importante, com relação, trouxe para vocês como exemplo 3 indicadores que podem nos ajudar nesse sentido. Agora, a pergunta, esses indicadores, de fato, eles podem promover a igualdade e a equidade nas organizações? O que vocês acham? Comentam aí no chat o que vocês imaginam. Falam assim, olha, se a minha organização ela começar a fazer um levantamento tentando avaliar a equidade de gênero, a organização do trabalho, ou organizações que eu conheça, se ela começar a fazer esse levantamento, isso pode ser algo que possa desencadear mudanças na minha organização, mudanças na cultura organizacional, mudanças promovendo uma cultura inclusiva. Isso pode ser um pontapé inicial? O que vocês acham? Comentem aí. Luciana, depois você dá uma olhadinha, vê o que o pessoal está comentando aí no chat, por favor. Se quiser trazer algum comentário, pode trazer. Vocês acreditam que esses indicadores podem ajudar? Oi, Luciana. Oi, tô de olho aqui, tô aguardando o pessoal. É porque tem um delayzinho entre a gente aqui no Teams e eles lá no YouTube. Tô aguardando aqui o pessoal falar. Beleza. Então, enquanto vocês estão aí pensando, Luciana está acompanhando, vamos trazer 2 situações hipotéticas. Uma empresa que eu estou chamando ABC e uma empresa que eu estou chamando XYZ, tá certo? Então, vamos tomar esses exemplos como empresas fictícias e vamos, então, pensar na empresa ABC. Ao analisar seus já temos aqui, Andréia. Diga aí, Luciana. Temos aqui, a Cibele disse que sim, o Felipe Donato disse: o levantamento dos indicadores por si só não vai promover a igualdade, mas através deles podemos agir para a mudança acontecer. O Davi Gomes falou: vai depender do gestor o querer fazer dar certo. A Marla, não sei se falei seu nome correto, desculpa. Não, ela só se apresentou aqui. A Vanderleia disse que sim. Vanderleia aqui, de Nova Friburgo, minha vizinha. Por enquanto foram essas as participações, excelentes contribuições, Luciana, excelentes contribuições, né? O entendimento que são esses indicadores, eles são como uma espécie de um pontapé, é um diagnóstico, não resolve o problema, mas é uma iniciativa de tentar entender o contexto organizacional para, a partir daí, promover as mudanças necessárias. Então, os indicadores são muito importantes, né? Os macro, eles são importantes, eu vou trazer alguns indicadores também de algumas organizações e ações, mas vamos pensar inicialmente nessa empresa ABC aqui,
como uma hipótese, vamos dizer que ao analisar seus indicadores de gênero, né, a gente constatou que apenas 20% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres. Tá? Essa disparidade, porque é uma disparidade, né? Pensando, são 20% dos cargos, então são 100%. De 100%, só 20% desses cargos de liderança são ocupados pelas mulheres. Essa disparidade levou a empresa a implementar um programa de desenvolvimento específico para capacitar e preparar as mulheres para assumirem as posições de liderança, resultando em um aumento para 40% de representatividade feminina em cargos de liderança em apenas 2 anos. Olha, falei de um indicador, trouxe um resultado, a gente conseguiu, e fizemos um diagnóstico inicial, elaboramos um plano de ação, implementamos e no prazo de 2 anos a gente saiu de 20% para 40%. Como um exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, os indicadores, eles podem ajudar. Né? Outro exemplo, a empresa que eu estou chamando de XYZ, vamos dizer que ela identificou uma diferença salarial significativa entre homens e mulheres. Ao revisar seus indicadores de gênero, a empresa implementou políticas de igualdade salarial. Vamos dizer que ela criou uma tabela de remuneração transparente, garantindo que homens e mulheres recebessem salários iguais para funções equivalentes. Essa medida, ela resultou em um aumento de satisfação e motivação dos funcionários, porque veja que a questão de tratar as políticas de equidade de gênero, elas refletem também na gestão de clima organizacional, eleva o nível de satisfação, de motivação, a percepção de justiça, tudo isso reflete, inclusive, em resultados para a organização. Mas nós trouxemos 2 situações hipotéticas e a pergunta é: existem legislações que garantam essa igualdade de gênero? Por que nós estamos discutindo algo que pode estar na lei? E se está na lei, tem que ser cumprido. O que está acontecendo? Então, existe ou não existe? E essa é a minha pergunta para vocês, né? Coloque aí no chat. Vocês conhecem quais são as legislações? Quais legislações garantem realmente a igualdade de gênero? Porque nós estamos discutindo algo que é um desafio aqui no nosso país, em vários outros países, mas existe legislação ou não existe? Nós estamos ainda... existe um marco legal para essa temática? Luciana, vai nos acompanhando. Professora, diga. Olha, ainda sobre a primeira pergunta, a Tamires falou, né? Sabe-se que nas organizações a desigualdade é grande, depende da gestão, né? Para tentar mudar isso. A Marla disse: os indicadores são importantes, mas os gestores terão que ter essa compreensão para modificar a estatística, traçando metas, auxiliando também em qualificação. O Fernando Ribeiro disse o seguinte: através desses dados, poderão verificar os setores com falhas e, assim, realizar planos para promover a igualdade e a equidade nas organizações. O Jameson, já sobre a segunda pergunta, disse que não sabe, né, sobre a questão das legislações que garantam a igualdade de gênero. Por enquanto é isso, professora. Perfeito, Luciana. Muito obrigada aí pelo suporte aí no chat. Então, legislação, marcos legais. Vocês não têm ideia que esse tema, né? Pensamos nesse tema, a gente já tem um tempo, nós estamos nos organizando para essa semana, e esse tema foi pensado, né? Já deve ter mais ou menos aí uns 2 meses, enfim. Mas quando foi agora, dia 3 de julho, segunda-feira agora, o nosso presidente sancionou uma lei. Essa lei, ela é um marco, ela é considerada um marco, mas é claro que a base dela é a lei máxima, a Constituição Federal. Já existe previsão na Constituição Federal. O que nós estamos tratando aqui tem marco legal. A Constituição Federal, ela, no seu artigo 5º, no inciso 1,
ela afirma que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição, ok? E quando nós estamos falando que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, isso reflete na CLT, na Lei de Consolidações das Leis Trabalhistas. Então, existe também na CLT uma previsão para a questão da igualdade de gênero. Mas então, por que que o presidente Lula sancionou agora uma lei para tratar disso? Essa lei que foi sancionada é baseada na PL 1085. Essa discussão ela é quentíssima, quentíssima no Congresso. Ela previa obrigatoriedade, igualdade salarial e remuneratória entre mulheres e homens no exercício de mesma função, sendo obrigatória. Essa PL previa multa. A multa em descumprimento corresponderia a 10 vezes o valor do novo salário devido pelo empregador à empregadora discriminada, que pode ser multiplicada por 2 em caso de reincidência. Então, essa PL tinha essa previsão também. E fiscalização, ficar sob responsabilidade do Poder Executivo instituir um protocolo de fiscalização. Tá certo? E aí, o que aconteceu? Dia 3 agora de julho, segunda-feira, foi sancionada a Lei 14.611 desse ano, 2023, promove alterações à CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, e estabelece medidas relacionadas à igualdade salarial e critérios remuneratórios entre homens e mulheres. A desigualdade salarial já era proibida pela CLT, baseado na Constituição Federal. Só que agora passa a incluir, foi incluso nela, com todos os critérios previstos da PL, a punição. Ela não tinha previsão de punição. Com a Lei 14.611, né, entra a punição. É claro que a gente pensa assim, poxa, mas teria que haver, tem que ser algo de consciência, né? O nível de consciência, do fazer em razão da consciência. Mas a gente sabe que as leis, elas existem para ser cumpridas, e quando não cumpridas, as sanções, elas ajudam no processo de concretização dessas leis, né? No processo de obediência a essas leis. Então, a gente só vai conseguir, de fato, né? Porque é um marco agora com essa lei, com a implementação dela, identificar um pouco mais à frente o impacto nos indicadores, né? Então, se ela traz uma efetividade ou não. Isso a gente só vai conseguir ver aqui com um pouco mais à frente. Eu, particularmente, acredito que a gente consiga encontrar algum impacto, sim. A partir, primeiro, porque quando você traz o tema à tona, você começa a trabalhar a questão da cultura, mentalidade coletiva, sociedade e organizações. A partir daí, a gente começa a promover uma forma de pensar diferente. Então, essa é uma discussão que não é de hoje, a gente sabe. Essa lei, eu considero que ela é um marco e certamente pode ajudar nos indicadores a partir de então. Então, existe legislação? Existe. Então, agora você já sabe. Opa, está previsto na Constituição Federal, né? Está previsto na consolidação das leis do trabalho. E neste ano nós temos uma lei, né, que ela estimula ainda mais o cumprimento desse artigo, né, da Constituição Federal que trata da igualdade entre homens e mulheres. Então, existe legislação? Existe. Agora você já sabe, não é verdade? Bom, você conhece organizações que promovem boas práticas de equidade de gênero?
Mais uma perguntinha aí, Luciana. Vê com a turma, dizer assim, olha, eu conheço uma empresa que tem um programa, eu já ouvi falar. Não, a minha empresa tem. Não, minha empresa não tem. Vamos ver aí a resposta dos nossos alunos, das experiências dos nossos alunos com relação a esse tema. Existem organizações? Aguardando aqui. Existem. O Jameson falou que conhecia a Constituição Federal, né, o que dizia a Constituição Federal, mas a nova lei ele ainda não tinha conhecimento, embora tenha sido citada nas palestras dessa semana. A Tânia Baiense disse aqui, né, a capacidade das mulheres em relação ao trabalho é igual ao dos homens, portanto, é justo que elas tenham salários iguais. A Marla disse que deve ter, mas que ela não conhece, né? Já sobre, né, a pergunta. Organizações que promovem boas práticas de equidade de gênero. Ela disse que não conhece. Então, vamos falar um pouco dessas organizações, então, Luciana. Vou trazer algumas, os alunos vão colocando, vão tentando trazer aí na memória, ou pensando nas suas experiências, nas suas organizações. Existem várias organizações, Luciana, pública e privada, que adotam boas práticas relacionadas aos indicadores de gênero. Eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês. A Secretaria da Fazenda de Niterói, por exemplo, ela desenvolveu até um guia de boas práticas de equidade de gênero na gestão pública. A gente tem o Ministério Público do Trabalho de Campinas, né, que desenvolveu um manual de boas práticas para a promoção da igualdade de gênero. Um outro exemplo que eu também poderia trazer, a Câmara Municipal de Blumenau desenvolveu o selo Pró-Equidade de Gênero e Raça, né? Então, as unidades que realmente desenvolvem, ela criou esse selo, existem critérios, né, e tudo. Você vai desenvolver uma cultura inclusiva, né, quando você... os órgãos começam a querer fazer parte, né? As áreas, os setores começam a querer fazer parte e ter esse selo, né? Quando você incorpora, coloca isso na cultura. O Senado Federal ele desenvolveu o programa Pró-Equidade de Gênero, né? Trouxe alguns exemplos de organizações públicas. Nós temos também a Petrobras, é uma empresa pública. Ela é conhecida por suas políticas de igualdade de gênero. A empresa ela implementou um programa de diversidade e inclusão que visa o aumento da representatividade feminina em cargos de liderança por meio de ações como recrutamento inclusivo, mentorias e treinamentos. A Petrobras tem se esforçado para promover a igualdade de oportunidade para homens e mulheres. A gente tem o Itaú Unibanco, né? Já é uma empresa privada, é uma referência em política de equidade também. A empresa implementou ações como a criação de um comitê de diversidade, programas de desenvolvimento para mulheres e a adoção de políticas de licença parental igualitárias. Achei bastante interessante, já tive a oportunidade de acompanhar esse trabalho. Além disso, o banco ele busca a igualdade salarial e promove um ambiente de trabalho inclusivo. A gente tem também, por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, que é uma instituição pública. O Tribunal de Justiça de São Paulo ele possui políticas voltadas para a igualdade de gênero. A instituição implementou cotas para mulheres em cargos de chefia e promoção, além de programas de treinamento e capacitação específico para mulheres na carreira jurídica. Essas ações visam combater a subrepresentação feminina no setor judiciário. Então, são alguns exemplos que eu estou trazendo aqui para vocês. Uma empresa privada, a Natura, né, é conhecida também por seu compromisso com a diversidade e inclusão, é uma empresa que tem políticas de igualdade salarial e busca promover um ambiente de trabalho inclusivo para todos os gêneros. Além disso, a Natura também ela possui programas de capacitação e desenvolvimento específico para mulheres, visando aumentar a participação em cargos de liderança.
Banco Central do Brasil. Andréia, É o banco. Diga. Andréia, é, bom, as pessoas aqui deram alguns exemplos e tal. O Davi falou do Alma Viva do Brasil, uma empresa de telemarketing que tem essas políticas. A Ana Cláudia falou que a fábrica dela não, a fábrica na cidade onde ela mora também tem essas políticas. Mas a Cibele levantou aqui dois pontos. E aí, aproveitando que você está falando da Petrobras e do Tribunal de Justiça, primeiro ela falou sobre a questão da lei, né? Ela diz, olha, quando as organizações precisam mexer no bolso, as coisas começam a mudar. E depois ela diz que ela não sabia que no setor público haveria uma distinção, né? Geralmente a gente não pensa nisso, porque geralmente as pessoas entram por concurso, então não haveria essa distinção quanto ao gênero, né? Então ela apontou isso, talvez se pudesse falar um pouquinho sobre isso. E o Jameson falou aqui, a Caixa Econômica Federal deve ter, mas mesmo assim houve aquele caso de assédio do ex-presidente da Caixa, né? Não é assunto de igualdade de gênero, mas de certa forma mostra que a questão é importante. Sim, sem sombra de dúvida. Interessante, né? As organizações públicas, de uma forma geral, seja empresa, né, pública, enfim, você passa em concurso, você vai passar um concurso o concurso é para assistente administrativo, técnico administrativo, é para juiz, é para um concurso voltado para professor, o concurso voltado para policial, enfim, tem uma série de cargos, mas não são cargos de gestão. E dentro da estrutura de qualquer órgão público, existe os cargos comissionados e as funções de confiança, que nós denominamos assim, cargos comissionados e funções de confiança. Esses cargos comissionados e essas funções de confiança são cargos de livre nomeação e exoneração, tá? Os cargos comissionados, qualquer pessoa ocupa. Pode ser um servidor público ou você pode trazer alguém de fora que não tenha um cargo comissionado, que a gente chama. Qualquer pessoa ocupa, servidor público efetivo ou não efetivo. Esses cargos comissionados são cargos de chefia. Então, eu passei no concurso para assistente administrativo, tá? Eu sou um analista administrativo de um tribunal, tá? Passei no concurso para área administrativa como analista. Eu, como servidora, eu posso passar a minha vida inteira desempenhando atividade como analista administrativo, ou eu posso ser nomeada em algum cargo de gestão. Esses cargos já pode ser um cargo de chefia, um cargo de coordenador, um cargo de coordenador geral, um cargo de diretor, né, um cargo de secretário, né, um secretário adjunto, são cargos de chefia. Então, esses cargos, eles são para ou é assessoramento, esses cargos comissionados e essas funções de confiança, ou é assessoramento, ou são cargos de chefia. Essa é uma questão muito discutida dentro da administração pública. Nós temos órgãos que realmente cuidam disso, né, de buscar equidade para a ocupação desses cargos. E tem órgãos que isso não é tão levado a sério. Então, é uma discussão importante também dentro do setor público. Ok? Consegui responder? Os cargos comissionados qualquer pessoa ocupa, pode ser servidor público ou não, e existem os cargos de chefia, e as funções de confiança somente servidor público pode ocupar. Nós temos servidores homens e mulheres. Esses cargos comissionados e essas funções de confiança estão sendo ocupados de forma equitativa? Então, essas práticas, esses exemplos que eu estou trazendo aqui para vocês, são alguns exemplos que eu trouxe apenas, né, de discussões e de ações que estão sendo implementadas também nas organizações públicas, ok? Ok, André, a Cibele colocou isso aqui, bem lembrado. Show. Sim, obrigada, Então, vamos lá, a gente tem, né, também, eu acho que eu não sei se eu já comentei, falei do Banco do Brasil, né, que também promove a igualdade de gênero, né, em sua estrutura organizacional.
Esses são apenas alguns exemplos de organizações, né, públicas e privadas que estão adotando boas práticas relacionadas aos indicadores de gênero. E é encorajador, né, ver cada vez mais empresas e instituições, organizações públicas e privadas se comprometendo com a promoção da igualdade e equidade de gênero. Isso tem que estar sempre em pauta, isso precisa estar sempre sendo discutido. Precisamos avançar na representatividade? Sim, né? A gente tem muitas organizações que já promoveram, que implementaram, mas nós precisamos sim avançar. Os dados estatísticos sobre a representatividade de gênero nas organizações públicas e privadas do país vão nos dizer isso. Eu vou apresentar agora para vocês alguns dados estatísticos que nos ajudarão a compreender ainda as disparidades existentes, como a diferença salarial entre homens e mulheres e a subrepresentação feminina em cargos de liderança. Vamos ver algumas estatísticas sobre diferença salarial, subrepresentação em cargos de liderança, participação na força de trabalho e acesso a oportunidades. Eu vou inicialmente comentar cada um deles e depois vou apresentar para vocês alguns gráficos e aí eu vou descrever esses gráficos. Mas, inicialmente, falando da diferença salarial, né, de acordo com os dados do IBGE, a média salarial das mulheres ainda é inferior à dos homens em diversas áreas profissionais. Em geral, as mulheres recebem menos por hora trabalhada em comparação aos homens, contribuindo para a persistência da disparidade salarial de gênero no nosso país. Em relação à subrepresentação em cargos de liderança, a presença feminina em cargos de liderança, tanto na iniciativa privada quanto no setor público, ainda é menor em comparação, né, a dos homens, fazendo a comparação mulheres e homens. Mulheres ocupam uma proporção menor de posições de alta gerência, diretoria e conselhos de administração, demonstrando a necessidade de maior equidade de oportunidade. A participação na força de trabalho, embora a participação das mulheres na força de trabalho brasileira tenha aumentado ao longo dos anos, ainda há uma diferença em relação à participação masculina. As mulheres enfrentam obstáculos como sobrecarga de responsabilidades domésticas e a falta de política de conciliação entre trabalho e vida pessoal também tem um reflexo. Acesso a oportunidades. As mulheres também enfrentam desafios no acesso a oportunidades de desenvolvimento profissional, que são as ações de capacitação voltado para o encarreiramento. A falta de programas de capacitação, de mentorias e políticas também de incentivo ao avanço feminino nas organizações contribui para a manutenção dessa disparidade. Então, assim, olhando para o cenário atual, assim, infelizmente ainda existem desafios significativos em relação à igualdade de gênero no ambiente de trabalho. Tá? De acordo com os dados recentes, a diferença salarial média entre homens e mulheres no Brasil persiste, não é por nada, né, que o presidente Lula sancionou agora em 3 de julho essa lei, né, com esse enfoque. Um dos dados, né, que evidencia isso em relação à diferença salarial. Olha, vou trazer aqui uma informação de uma pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, que é o PNAD, de 2019, tá certo? O levantamento que foi feito. O rendimento das mulheres representa, em média, 77,7% do rendimento dos homens. Em termos de reais, seria a mulher está recebendo R$ 1.985 reais,
e o homem estaria recebendo 2.555. Então, tem aqui uma diferença salarial nesse levantamento que foi feito pelo PNADES. São diferenças salariais no Brasil como um todo, tá? Vou apresentar aqui, vou tentar descrever, fazer a descrição deste gráfico que eu estou apresentando agora, que fala da ocupação de cargos de liderança na administração pública, que tem a ver com o que nós comentamos ainda há pouco. Esse levantamento que foi feito é porque existe de fato. Olha só, fevereiro de 2019, alto escalão. Eu tenho 74% dos cargos do alto escalão são homens, 26% são mulheres. Estou falando do alto escalão, nós estamos falando dos cargos ali, né, de secretário, diretores, secretários, ministros, está falando dos cargos de diretoria, que é alto escalão dos órgãos, né, cargos de diretoria para cima. Fevereiro de 2023, ó, apresentei aqui no gráfico fevereiro de 2019. A gente tinha uma proporção de 74% ocupado por homens, 26% por mulheres. Fevereiro de 2023, agora, informação quentinha, 67% homens, 33% mulheres. De fevereiro de 2019 para fevereiro de 2023, houve uma ampliação, de 26% para 33%. Aumentamos aí 7% de participação feminina nos cargos da gestão pública, os cargos do alto escalão da gestão pública. A gente precisa avançar. Observe como é um tema relevante ainda que dentro da administração pública. Esses dados são do Observatório de Pessoal, são dados bem recentes, de 2023. Vou apresentar uma outra informação agora. Taxa de participação na força de trabalho. Isso aqui é um dado do IBGE 2019. Taxa de participação na força de trabalho em 2019, tá? Estamos falando de pessoas com 15 anos ou mais de idade, ok? Fonte IBGE, 54,5 mulheres, contrapartida 73,7 homens. Nós temos mais homens participando na força de trabalho do que mulheres. Dá para ver que existe aqui uma disparidade ainda que precisa ser superada. Nível de ocupação de mulheres agora com e sem criança, né? Nível de ocupação de mulheres com e sem criança. Nessa representação, que também é dado do IBGE, estamos falando de mulheres de 25 a 49 anos de idade, com crianças com até 3 anos de idade, tá? Vivendo em domicílio. A gente observa que mulheres sem criança, comparado a mulheres com criança, em termos de ocupação, em termos de estar colocada no mercado de trabalho, existe também aqui uma disparidade. 54,6, se essa mulher, né, tem uma criança com idade ali de até 3 anos de idade, a 67,2% daquela mulher sem criança. Ou seja, mulher sem criança, e aí é aquela velha questão, né? Quer dizer, nos processos seletivos, muitas vezes, da gente ouvir perguntas do tipo, você tem filhos? Né? E você saber que aquela pergunta, ela é uma pergunta filtro. Ela é uma pergunta no processo seletivo que tende a filtrar. É discriminatória? É. Né? É um dos problemas que talvez dificulte, que seja um desafio para que a gente consiga essa equiparação. Né? Grande parte das mulheres, vida produtiva, formação de família, e isso muitas vezes é um dificultador para ingresso no mercado. Bom, isso aqui são algumas das estatísticas que eu queria mostrar para vocês, só para a gente reforçar o quanto realmente que a gente precisa ainda
trabalhar no sentido de buscar essa equidade. Então, esse é um ponto relevante que eu precisava trazer para vocês. Agora, vamos falar, então, de cultura inclusiva, né? Porque o que nós precisamos é desenvolver uma consciência crescente nas organizações, no sentido de desenvolver uma mentalidade coletiva voltada para uma cultura inclusiva. As organizações precisam trabalhar. Não basta só a lei dizer faça, senão você vai ser punido. Vai doer no bolso da organização? Vai. Mas ela também pode acabar utilizando, se ela não desenvolver uma cultura de inclusão, ela pode desenvolver estratégias para burlar a lei. Né? Então, esse foi uma grande discussão dentro do Congresso Nacional, né? Entre os partidos ideológicos, né? Os que eram a favor, os que eram contra, porque também se discute muito isso. Né? Então, o grande segredo está em desenvolver uma cultura, um nível de consciência. A base tem que ser princípios, né? A base tem que ser valores, a base tem que ser outra que não só a imposição. Então, a cultura organizacional inclusiva, as organizações precisam trabalhar essa questão. Então, vale ressaltar, né, que esse tema, em razão dessa complexidade e a busca, né, por maior representatividade e equidade, requer esforços contínuos, né, de toda a sociedade, incluindo as organizações e as instituições, né, e as sociedades civis também. Então, a gente vai estar falando agora, vamos começar a explorar boas práticas de organizações que trabalham a questão da cultura inclusiva, né, que valoriza a diversidade de fato de gênero e promove a igualdade. Nós temos aqui como exemplo a Accenture, que ela trabalha, né, a questão da igualdade no sentido de acelerar mesmo a igualdade para todos, né, com o mundo nesse momento crítico. Nosso compromisso, o compromisso deles, eles afirmam isso, é de fazer uma diferença positiva. Então, além das práticas internas, as ações internas, eles discutem a questão da igualdade para todos, faz parte da cultura, não só voltado para os colaboradores, mas voltado para as ações também, para a sociedade como um todo. Então, uma cultura inclusiva ela é essencial para promover a diversidade e a igualdade de gênero dentro das organizações. Essa cultura vai além de mera implementação de políticas, né, envolvendo uma mudança realmente de mentalidade e de comportamento. Bom, além da Accenture, nós temos também a Magazine Luiza. A Magazine Luiza também ela tem uma preocupação bastante interessante. A própria Luiza, né, ela é o que a gente chama dentro da cultura, né, ela é o herói, né? A figura do herói é aquele que internaliza e divulga para dentro e para fora, né? Ela tem uma lógica, ela é bastante politizada e ela procura desenvolver um trabalho, participa de várias comissões voltadas para a questão da mulher. Então, a Magazine Luiza ela tem se destacado na promoção da igualdade de gênero. A empresa adota ações afirmativas para aumentar a representatividade feminina em cargos de liderança, como o programa de trainee. Eles têm um programa, ela chama Programa de Trainee de Loja Mulheres, que visa desenvolver e preparar essas mulheres para posições de liderança dentro da empresa. Além disso, a empresa busca a igualdade salarial e oferece benefícios voltados também para a maternidade e a paternidade. Eu trouxe um outro exemplo também, o Nubank, que é reconhecido por sua cultura organizacional inclusiva. A empresa promove a diversidade de gênero em todos os níveis hierárquicos, desde a contratação até a promoção. Além das empresas privadas mencionadas anteriormente, há também exemplos de boas práticas adotadas por empresas públicas no Brasil. A gente já tinha visto algumas, já tinha até citado o Banco do Brasil.
tem esse cuidado para além de implementar políticas, ações, desenvolver uma cultura inclusiva. Tá? Então, o Banco do Brasil ele tem implementado diversas ações nesse sentido e tem essa preocupação para além das ações. A Petrobras também já tinha mencionado com vocês, né, que tem se empenhado em adotar essas práticas inclusivas e igualitárias. Caixa Econômica Federal, acho que alguém tinha falado, né, Luciana? Tinha citado a Caixa Econômica Federal, embora a gente saiba, com as mudanças de gestão, né, e a gente sabe que o alto escalão, essa rotatividade, ela é comum, né, são cargos políticos, e vez por outra vai acontecer algo do tipo. Porém, sempre como foi colocado no chat, né? Sempre um alerta para uma retomada de uma discussão, para uma retomada da cultura, né? de uma reflexão, de uma discussão, porque é um trabalho que é continuado, é um trabalho que ele é continuado e precisa ser multiplicado. Mas a Caixa Econômica ela tem ações protetivas nesse sentido, né? Não foi por nada que veio à tona, né, a irregularidade promovida. Então, as irregularidades promovidas eles vão aparecer em algum momento, como aconteceu, e é claro que foi, né, o grande alerta para a organização. A instituição, então, ela adota políticas de igualdade salarial, também busca essa representatividade feminina em cargos de liderança, bem como a equidade de oportunidades em processos seletivos internos. Eles trabalham muito baseado na gestão por competências. Um dos bancos. O Banco do Brasil também já implementou a gestão por competência. Então, as oportunidades em termos de capacitação, desenvolvimento e de ocupação desses cargos também promovido pela Caixa Econômica. Esses são, né, apenas alguns exemplos de empresas públicas que têm adotado boas práticas no que diz respeito à igualdade de gênero e à promoção da diversidade. É importante a gente ressaltar que existem outras organizações, né, engajadas nesse tema, e a conscientização e o compromisso com a igualdade são cada vez mais valorizados, tanto no setor público quanto no setor privado, mas é um grande desafio ainda. A gente precisa avançar bastante. Bom, eu vou abrir aqui para que a gente possa conversar. Luciana, que está acompanhando o chat, se tem mais algumas perguntas, se vocês querem trazer alguns questionamentos, fazer algumas considerações, a gente vai abrir aqui. Deixa eu só tentar fechar aqui. Pergunta nós não temos, não. Tem muita gente elogiando a palestra, agradecendo, dizendo que foi excelente, muito enriquecedora. Faço minhas as palavras dos alunos também, né, com muitas fontes, muitas referências, muitos dados, né? Isso é muito bom, isso ajuda demais a gente a organizar, a pensar. E a Marla falou uma coisa interessante, né, que a gente também não pode esquecer que as organizações, né, as empresas, elas não são ela não usa essa palavra, mas nesse sentido, né, elas não são uma ilha, né? O que acontece ali relacionada à desigualdade de gênero tem a ver com toda uma sociedade que tem essa desigualdade de gênero, que é atravessada por essa desigualdade de gênero, né? Ela fala, né? Ainda temos reflexos nos ambientes por causa da sociedade ainda muito machista, né? Mas também falta qualificação de gestores para ter esse olhar, né? Acho que um letramento, né? Um conhecimento sobre as questões de gênero, isso é muito importante para o desenvolvimento. A Beta colocou aqui que interessante a política adotada por algumas empresas para treinar seu pessoal independentemente de gênero, a fim de qualificar sua força de trabalho para melhor oferecer seus produtos ou serviços. Não basta, né? Ela está, né, fazendo aqui uma crítica, né? Não basta tão somente colocar a mulher em altos cargos só para aparecer na mídia, né? Que a gente sabe também
acontece, o que é muito comum, mas trazer oportunidade por meio da capacitação profissional. É Per- isso. Alguém tem alguma Perfeito, pergunta? Luciana. Gostaria de fazer mais algum comentário? Luciana, perfeito, né? E por isso que eu acredito muito, né? Porque não é simplesmente a equidade do ponto de vista, olha, 50% nós temos X cargos, 50% homens, 50%. Não, não é isso. A questão é que os cargos precisam ser ocupados por pessoas com competência técnica e comportamental. Nós estamos falando de gestores de pessoas. Todo cargo de gestão é um cargo de gestor de pessoas. As pessoas precisam estar preparadas. A questão é as organizações baseado numa gestão por competência e resultado, preparar profissionais, homens e mulheres, de forma igualitária, para ocupar esses cargos baseado num processo seletivo, um processo seletivo sério, né, buscando identificar essas competências técnicas, essas competências comportamentais, né, as chamadas soft skills, que são extremamente importantes para qualquer área de formação, né, especialmente para esses cargos, né, você vê que, olha como é que os nossos alunos estão tão antenados, né, Luciana, do entendimento que não importa a sua área de formação, porque qualquer área de formação você pode, como professor, eu posso me tornar um coordenador, uma diretora, posso, né? A questão é a capacidade de gerir as equipes de trabalho. Então, as formações, né, o treinamento, a capacitação, o desenvolvimento das pessoas é extremamente importante, independente do gênero. Isso é algo que eu considero relevante. Então, as organizações que estão cuidando disso, né, desenvolvendo uma cultura de aprendizagem, uma cultura inclusiva, com foco nas competências, elas tendem a se destacar. Bom, gente, por fim, eu quero Isso. E aqui, incentivar. deixa eu... Diga, Luciana. Não, que eu acho que a Raquel levantou um ponto importante, que eu acho que todo esse Luciana? movimento também fez. Oi, eu tô aqui. Todo esse movimento também fez com que as mulheres ficassem também mais conscientes de que são capazes de ir além, né? É verdade, né? Muitas vezes as próprias mulheres, né, não sentiam isso, ou a famosa, né? Da impostora, se sentindo impostora, ou não se achavam merecedoras ou capazes. Eu acho que isso faz uma diferença também, Raquel, concordo. E o pessoal aqui agradecendo, Jameson agradecendo, que foi o aluno que citou a Caixa Econômica Federal. Enfim, professora, a gente agradece demais. Quer fechar? Quer dar uma última palavra? Ok, eu quero também expressar meu agradecimento por essa oportunidade de refletir junto com vocês sobre esse tema. Quero incentivar cada um de nós, né? Eu estou inclusa também, né, a levar consigo, né, essas reflexões de hoje. Sejamos agentes de mudança, porque quando compartilhamos, quando conversamos nos nossos lares, com os nossos amigos, no nosso local de trabalho, nós estamos fazendo o papel de agente de mudanças em nosso ambiente, promovendo a igualdade de gênero, valorizando a diversidade e construindo culturas organizacionais inclusivas, né? Podemos compartilhar, é assim que se forma a cultura dentro da organização, no compartilhamento do conhecimento. Agradeço mais uma vez pela presença e pelo engajamento de todos. Vamos trabalhar juntos, né, para criar esse futuro mais igualitário, onde todas as pessoas possam ter oportunidades iguais, independente de seu gênero. Fica aqui o meu agradecimento e até a próxima. Obrigada. Obrigada. Obrigada, pessoal. Parabéns pelo engajamento. Espero que vocês tenham aproveitado bastante essa semana. Não deixem de reassistir as palestras ou assistir aquelas que vocês perderam, compartilhar também com seus colegas, seus amigos. Obrigada, Ana, todo o pessoal do estúdio em Brasília, pelo suporte. Parabéns à professora Úrsula, que organizou mais uma semana acadêmica, sempre assim um primor irretocável. Um beijo grande, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço, gente. Até mais.